Graça e paz sobre a tua vida. Nós precisamos compreender o que Jesus fez. Precisamos entender o propósito do seu ministério. Precisamos entender como ele fazia e o que ele fazia, pois se não entendermos, nós normalmente nos perderemos na nossa religiosidade, principalmente se andamos segundo o pensamento natural. E é isso que nós precisamos entender. O ministério de Jesus trouxe algo diferente, trouxe um aspecto muito importante. E tudo que ele fez, a maneira como ele andou, ele só tinha um foco: ensinar as pessoas sobre a vontade de Deus, sobre a vontade do Pai. Poderíamos pensar que ele veio para revogar a lei, ele mesmo fala sobre isso, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Mas mais do que cumpri-la, ele veio excedê-la e mostrar valores e coisas para que nós pudéssemos entender e exceder. Mas o principal do seu ministério foi fazer conhecida a vontade do Pai. Conhecer o Pai. Conduzir-nos ao entendimento da vontade do Pai e, principalmente, romper com as tradições religiosas, romper com todo o ensino que se tinha e mostrar uma nova realidade, para que as pessoas pudessem conhecer o Pai. E ele começa isso, fazendo isso logo no início do seu ministério, quando seleciona os seus discípulos. Se olharmos pessoas como aquelas, dificilmente nós escolheríamos para ser os responsáveis pela, vamos dizer assim, pela incumbência que eles receberiam, pelo papel importante que teriam, de anunciar e de revelar o reino, de ser aquelas pessoas que continuariam a fazer aquilo que ele estava fazendo. Pessoas que não tinham nenhuma habilidade, nem capacidade e nenhuma formação. Mas ele orou ao Pai e selecionou aqueles dirigidos pelo Espírito Santo. Homens, segundo o pensamento natural, incapazes e improváveis de continuar aquilo que era o seu ministério. Mas ele os chamou para ser seus discípulos e ensinou sobre seus discípulos. E logo no início do ministério temos, logo após a chamada de Levi faz uma festa, chama seus amigos e Jesus com seus discípulos está lá. E aí aparecem os religiosos que começam a contestar e falar o que deveria ser feito e o que Jesus deveria fazer. Aí Jesus chama e conta uma outra história de ensino, de que na realidade ele não tinha nenhum interesse, nenhum desejo e isso está muito claro, de continuar aquela tradição que se tinha de ensino. Mas ele queria mostrar uma nova realidade, e ele fala isso usando uma parábola. Lá em Lucas 5, do 36 ao 38, ele diz assim: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe um vinho novo em odres velho, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e assim ambos se conservam. Então ele estava trazendo um novo ensino. O ensino que transcendia a lei de um aspecto simplesmente de obediência à lei, mas sim de conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Ele veio para ser a expressão visível do Deus invisível. Ele veio ser a revelação da graça de Deus, da misericórdia e da bondade de Deus. E ele, como expressão do Pai, ele ensinou sobre isso, falou sobre isso, conduziu esses discípulos a esse entendimento. Mas mais do que isso, ele falou de uma nova realidade. Falava com autoridade, falava com entendimento, com discernimento, mas falava principalmente como quem vivia, quem conhecia. E nós precisamos conhecer a Deus.
para podermos ensinar as pessoas sobre esse Deus, transmitir esse conhecimento, um estilo, uma vida que traduz e que revela o reino de Deus, porque Jesus veio para revelar o reino de Deus, fazer o reino de Deus conhecido entre nós. E precisamos entender que esse é o nosso papel, essa é a nossa incumbência. Não só revelar Deus ao mundo, revelar o nosso Deus ao mundo, mas para revelá-lo precisamos conhecer. E para conhecê-lo precisamos fazer essa jornada que é de nos submetermos à sua vontade, de santificar o procedimento. Nos empenhando no conhecer, no ler, no aprofundar no conhecimento da palavra, daquilo que Jesus falou, para que o Espírito, na sua função, possa nos lembrar das suas palavras e assim nos conduzir na jornada de expressão dele neste mundo. Que a gente possa entender isso. E aí sim, revelar este Deus ao mundo através da igreja, do corpo, mas não só isso, a gente possa ensinar outros sobre isso. Que esse é o nosso papel, essa é a nossa incumbência, essa é a nossa responsabilidade. Sermos expressão do reino de Deus, ensinar outras pessoas a serem expressão do reino de Deus neste mundo, a revelar o Pai neste mundo e a ensinar outros sobre o reino de Deus. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa compreender a vontade do Pai e fazer das nossas vidas essa oferta. Essa oferta, esse sacrifício que agrada ao Pai, que o glorifica, que o exalta. Pois quando fazemos assim, nós estamos nos ofertando para as pessoas, para que possam conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Que a gente possa fazer essa caminhada de amadurecimento, de entendimento e principalmente de ensinar o que temos aprendido. Que a gente possa nos conduzir nessa jornada para a glória, louvor e honra do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.